Queremos também cumprimentar a todos aqueles que nos acompanham pelo YouTube, canal da nossa igreja, e também pelo Facebook. Que o Senhor abençoe a sua vida pela expressão da palavra dele nesta noite. Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso 23 a seguir, diz assim: Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: Vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: Nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. Capítulo 3, verso 1, de novo, entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos, e estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio. Então lhes perguntou: É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado e conduído com a dureza do seu coração, disse Jesus ao homem: Estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, contra Jesus, em como lhe tiraria a vida. Vamos orar, pedir para Deus falar conosco. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Pedimos nesta noite, Senhor, fala aos nossos corações. Ilumina-nos, Pai, no poder do Teu Espírito Santo. Entrega nesta noite o dom da fé para aquele que ainda não recebeu. Que haja salvação, que haja restauração, que haja orientação da Sua palavra. Pela graça do Senhor Jesus, no poder do Espírito Santo, nós oramos. E o povo de Deus diga amém. Queria conversar com vocês hoje e entender isso melhor com cada um de vocês, olhando para esse texto, o seguinte: Deus nos deu a sua lei para a preservação da vida. Deus nos deu a sua lei para preservação da vida. Eu estava lendo um livro com o título Como Aprender a Ler e Como Aprender, um livro muito bom, e ele estava mostrando a diferença entre olhar e observar. Você sabe qual é a diferença entre olhar e observar? Olhar, geralmente, é aquele momento em que a gente está vendo as coisas, mas não está prestando atenção. E observar é aquele momento onde a gente presta atenção e tira uma lição daquilo para a nossa vida ou para a vida da humanidade. Por exemplo, um dia estavam dois homens olhando um pé de maçã. De repente, a maçã caiu.
Quem estava só olhando disse assim: a maçã está madura, por isso ela caiu. O outro homem ao lado dele, que estava observando, ele disse: tem alguma lei nesse universo, porque tudo que cai, cai para o chão. E aí ele deu o nome para essa lei de lei da gravidade, uma lei que vem de Deus, porque todos sabemos que o planeta Terra nesse exato momento está girando, mas nós não percebemos que ele está girando. Por causa da lei da gravidade, tudo fica num determinado lugar, fica fixo num determinado lugar. Lógico que Deus nos deu a graça e Ele nos deu o poder, a habilidade de se movimentar. Mas esta lei, que tudo é fixado, tudo é puxado para baixo, para o centro da Terra. Lei da gravidade. Lei da gravidade. Eu estou ficando um pouco com a protuberância abdominal grande e ela está começando a dobrar para baixo. Está caindo, só a Deus para dar graça. Preciso fazer um exercício. Lei da gravidade. Lei da gravidade. O nosso Deus é um Deus de leis. E lá no jardim do Éden, Ele deu uma lei para Adão e Eva, para o bem da vida deles. E Ele disse: não comam do fruto desta árvore, porque se vocês comerem, certamente vocês morrerão. Deus estava dando a sua lei, a sua ordem, a sua norma, para o bem dos nossos pais antepassados, Adão e Eva. Sempre a lei de Deus é para o nosso bem, não é para o nosso mal. Tem um livro maravilhoso que se chama A Ternura dos 10 Mandamentos. E o autor, ele procura explicar por que Deus deu os 10 mandamentos para proteção, amor, para o nosso bem-estar. Mas pense, por exemplo, hoje essa lei, ela não vale mais para nós, porque nós estamos vivendo num outro momento, mas pense lá no Antigo Testamento, quando Deus disse assim: vocês não vão comer carne de porco. Não vão comer carne de porco. Carne de porco é tão gostosa, irmãos, eu gosto tanto. Aquela bisteca assadinha, bisteca do porco, tão bom. É muito bom, carne de porco é uma delícia. Se é tão bom, por que Deus estava proibindo naquele momento? Você deve se lembrar que quando Deus dá essa lei, o povo dele está vivendo no deserto. E são cerca de 2 a 3 milhões de habitantes, de pessoas. E que eles moravam em tendas. E que eles não tinham um banheiro como nós temos hoje. E aí, deu vontade de fazer o número 2, a pessoa ia lá para o meio lá de um arbusto, fazia o número 2, dava uma enterradinha. Mas o porco não quer nem saber dessas coisas, ele chega lá e manda para dentro. Por causa da higiene pessoal, por causa da nossa saúde, ou da saúde daquele povo naquela época, o Senhor disse: não comam carne de porco. Deus nos deu a sua lei para a preservação da vida. E é isso que Jesus vai explicar no texto que nós lemos. E é isso que os fariseus e que os escribas dos fariseus não haviam entendido. Que a lei de Deus é para a preservação da vida. Então eu vou tentar explicar o texto rapidamente e no final eu vou tirar 3 lições para as nossas vidas. Verso 23, você está com a Bíblia aberta? Verso 23. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado, às searas
e os seus discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Então, o evangelista Marcos, ele está escrevendo para a igreja que está lá em Roma. A igreja que está em Roma, ela tem dois tipos de cristãos. Ela tem o cristão messiânico e ela tem o cristão que não era messiânico, que era o gentil. E os dois estão na mesma igreja, como nós estamos aqui nesta noite. Só que o cristão messiânico, ele ainda é muito apegado à lei de Moisés. E o gentil que se converteu lá em Roma, ele não conhece, conhece muito pouco as leis de Moisés. Então nós temos um povo só, numa mesma igreja, mas com pensamentos diferentes. E agora, o sábado, para os judeus messiânicos, ele é muito importante. O sábado, para o judeu messiânico, ele é sagrado. É um dia especial. Mas, para o cristão gentil, o sábado é mais um dia. É um dia como qualquer outro dia. Mas para o judeu messiânico e para esses fariseus aqui, o sábado é um mandamento de Deus. E o mandamento de Deus não pode ser quebrado. E no mandamento de Deus, este dia deve ser um dia onde o homem, a mulher, os familiares, os escravos não podem trabalhar. E aí começa um problema. Os escribas, na tentativa, na ânsia de querer agradar a Deus, de querer honrar a Deus, eles supervalorizaram a lei de Deus. E aí o que aconteceu? Desse mandamento de guardar o sábado, de guardar o sétimo dia, eles fizeram 39 outras leis para explicar o que era o trabalho e que tipo de trabalho as pessoas não deveriam fazer. E dentro dessa lei, que é o sábado, que se desdobrou, que se declinou em outras 39 leis, sabe qual lei que estava lá? No dia de sábado, vocês não podem colher nada. No dia de sábado, vocês não podem colher nada. Se vocês colherem, vocês estarão pecando contra Deus. E podem ser até passíveis de morte. Por isso, no versículo 6, eles, os fariseus e os herodianos, vão começar a fazer planos para tirar a vida do Senhor Jesus. Versículo 24. Advertiram-no os fariseus: vê, enxerga, olha, veja. Por que fazem o que não é lícito aos sábados? Então eles fazem uma pergunta para Jesus: por que os seus discípulos estão fazendo isso no dia de sábado? Versículo 25, Jesus vai responder: nunca lestes o que fez Davi? Então Jesus faz o quê? Jesus leva os fariseus para a palavra de Deus. Jesus não responde com achismo, ele responde à luz da palavra de Deus. E ele vai lembrar os fariseus, que eram tão desejosos de guardar a lei de Deus. Vamos voltar para a lei de Deus, vamos ver o que a lei de Deus diz sobre isso, vamos corrigir o pensamento de acordo com a palavra de Deus. E Jesus diz: vocês nunca leram o que fez Davi, quando se viu guarda essa palavra, em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros, Jesus está levando eles para a palavra de Deus. Verso 26, o que Davi fez? Como entrou na casa de Deus,
no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os pães sagrados, os quais não é lícito comer, senão os sacerdotes, e deu também aos que estavam com eles. Você sabe quantos pães eram assados e entregue aos sacerdotes? Em que dia isso era feito? Olha que bacana. Todo sábado, hoje eu ganhei um pãozão assim, irmãos, delícia, oh, coisa boa de Deus. Comer é coisa boa de Deus. Pelo que a gente vê aqui, Jesus queria que os discípulos comessem. Esse capítulo todo fala sobre comida, você lembra disso? A gente percebe que Jesus chamou o Levi, o Mateus foi lá e fez um banquete para eles. Depois, todo mundo está jejuando, mas os discípulos de Jesus não estão jejuando. Jesus gosta que a gente come. Comer é coisa boa, amém, gente? Que amém fraco. Comer é coisa boa, amém? Mas tem que comer só o necessário, tá bom? Se comer, extrapolar, vai ficar igual eu, gordinho assim. Então, dia de sábado, saía a fornada de pães, 12 pães, representando as 12 tribos de Israel, e era levado para o templo, e só o sacerdote podia comer. Essa era a lei. Essa era a lei. Só que agora tem um homem que é ungido por Deus, que é Davi. E esse homem é o rei de Israel, que não está no trono ainda, porque está fugindo da ira de Davi. Você conhece a história, está fugindo da ira do rei Saul. Saul está irado com Davi, coração cheio de inveja. E naquele dia, eles não haviam comido. E Davi fala: nós não podemos morrer de fome. Eu sei um lugar que tem pão. Vamos lá, mas Davi, aquele pão não é para a gente não. Gente molumbenta igual nós vamos comer aquele pão é para os sacerdotes só. Davi tinha uma percepção da verdadeira espiritualidade, e ele havia entendido que é o que Marcos quer que aquela igreja de Roma entenda, e é o que Deus quer que eu e vocês entendamos nesta noite, que a lei de Deus, ela foi dada para a preservação da vida, e se tem alguém passando necessidade, então essa lei, ela pode excepcionalmente ser quebrada, porque Deus quer que as pessoas vivam. A prioridade é a vida. A prioridade é a vida. E como que esta verdade se encaixa no texto de Marcos e para nós nesta noite? Jesus tinha uma prioridade. E a prioridade de Jesus era a expansão, o avanço, o progresso do reino de Deus. E assim como Davi, que era rei e estava ali com seus discípulos, com seus soldados também, eles precisavam se alimentar para que a promessa de Deus se cumprisse na vida de Davi, e Davi assumisse o trono. Da mesma maneira agora, Jesus Cristo, que é o rei dos reis, maior do que Davi, também está com seus discípulos, avançando para o reino de Deus, e esses discípulos têm muita fome, e quando eles têm fome, eles podem então, para preservar a vida, excepcionalmente, quebrar esta lei humana, quebrar esta lei para se alimentarem e continuarem cumprindo o propósito de Deus, o anúncio do Evangelho, o anúncio da salvação. Louvado seja Deus, porque Deus nos deu a sua lei, não para a morte, mas para a preservação da vida. Para a preservação da vida. E aí Jesus vai acrescentar no verso 27, e acrescentou:
o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. Então, o Filho do homem, se você olhar na sua Bíblia, essa expressão Filho do homem está em maiúscula, essa expressão está em maiúscula. É uma profecia lá de Daniel. Daniel está dizendo, vai chegar um dia que virá o Filho do homem. E quando o Filho do homem vir, ele vai restaurar todas as coisas. Quando o Filho do homem vir, algo sobrenatural vai acontecer. Esse Filho do homem é o Messias, esse Filho do homem é o Yeshua, lá no hebraico, no português é Jesus, lá no hebraico é o Yeshua, é o Messias que iria vir. E quem é esse Filho do homem? Ele está um pouco diferente do Filho do homem que os fariseus estavam esperando. A cabeça dos fariseus está confusa, cheio de nó, mas daquele nó bem difícil de desatar. E eles estão provando Jesus. Será que ele é o Filho do homem mesmo? Será que ele é o Messias mesmo? Mas o jeito que ele vive, o jeito que ele anda, não coaduna, não bate, não equivale com aquilo que a gente pensa. O problema não era Jesus, o problema era a compreensão da lei, a interpretação da lei. E pode acontecer isso conosco também. Nós podemos entender a Bíblia errado. Nós podemos interpretar a Bíblia errado, e isso não acaba bem, isso não acaba bem. Então esse é o Filho do homem, e agora Jesus, esse Filho do homem, ele dá uma declaração brutal, uma declaração maravilhosa, majestosa, e ele vai dizer, vocês inverteram as coisas, vocês supervalorizaram o sábado, portanto a lei de Deus, e desprezaram o homem, que é a criação de Deus. Então o sábado não é mais importante que o homem é mais importante que o sábado. Deus fez o homem, e por causa do homem Deus fez o sábado, e o sábado, que é o 7º dia da semana, a palavra Shabat significa descanso, mas a gente não sabe nem que dia é esse, a gente sabe que é um dia da semana. Então se a semana começa amanhã, a semana começa hoje, então o 7º dia é o domingo. Para nós o 7º dia é o domingo, mas talvez o seu dia de descanso é quinta-feira, então quinta-feira é o seu Shabat. E por que Deus quer que a gente pare no Shabat, no dia de descanso? Para você recompor as suas energias, para você recompor o seu psicológico, o seu emocional, para você pensar no que você errou e no que você acertou na semana que passou, para você ter um tempo de projetar a nova semana, e pensar que nesta nova semana, com a ajuda dEle, com a graça dEle, com a misericórdia dEle, você abandone os erros da semana passada e prossiga com o desejo de acertar na semana seguinte. É um famoso recarregar as baterias. O homem inventou 30 dias de férias. Trabalha 12 meses, depois descansa 30 dias. Jesus disse, trabalhe 6 dias e descanse 1 dia. Tem um feriado por semana. Esse é o desejo de Deus para nós. E nesse feriado de Deus, nós precisamos tirar tempo, um tempo maior, um tempo mais expressivo, para estar com Deus. Quem está entendendo, diga glória a Jesus. Aí, gente, Marcos vai mostrar para a igreja de Roma, e hoje para nós aqui, como que funciona o sábado na prática. Então entramos no capítulo 3, de novo, versículo 1, entrou Jesus na sinagoga. Então Jesus agora está na sinagoga, no dia de sábado, o dia de adoração, ele está cumprindo a lei do Senhor, e ele diz assim Marcos, de novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. Então tem um homem ali que está fora do normal.
Era para o homem funcionar bem todo ele, mas uma mão estava paralisada. Então tem um homem que está fora do padrão de Deus. Versículo 2: e estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Olha que lição maravilhosa. Por que a gente vai à igreja? Por que você está aqui nesta noite? Aqui os fariseus foram à igreja para ficar olhando Jesus. Eles não foram para adorar a Deus. Eles foram à igreja para procurar uma falha na pessoa de Jesus. Eu quero crer, irmãos, que ninguém vem à igreja para procurar falha de ninguém. Porque se a gente quiser procurar falha nas pessoas, é só a gente olhar no espelho. Eu nem gosto muito de olhar no espelho, que eu olho no espelho, cada dia eu estou mais careca. E cada dia mais barrigudo. Vê se pode um negócio desse. Irmãos, ora por mim, hein? Essa semana 2 vezes me deu falta de ar. Aí eu fui ao médico. Entrei no aparelhozinho lá que solta um choquinho, que vê quanto de massa gorda que tem, massa magra, musculatura, e dá lá, gente, lá fornece a sua idade biológica. Não sei se está certo, mas saiu o resultado lá. Será que eu falo, meu amor? Fala? Fala, Deus. Tem que falar que os irmãos são curiosos, hein, amor? Pensa num povo curioso. Irmãos, minha idade, eu tenho 45 anos. Não parece, mas eu tenho. 45 anos. Sabe quanto que deu minha idade biológica? 100, irmão Clédio. Que isso? Você não me ama? Tu me amas? 67 anos, irmãos. Você acredita nisso? Já pensou, irmã Araceli? 67 anos. Fernando, você falou que ia me ajudar. Você falou. Você já pensou? Que coisa. Então a gente não pode vir à igreja para procurar falhas. Mas se você procurar, você vai achar. Porque a igreja é formada de santos pecadores. Na igreja católica, são pecadores lutando para serem santos. Na igreja protestante, são santos que lutam contra o pecado. É diferente a nossa visão. Então esses fariseus foram lá para isso, para procurarem alguma falha em Jesus. Irmãos, olha o que o diabo faz com as pessoas. Os fariseus podiam procurar falha em qualquer pessoa, eles iam encontrar, mas eles procuraram falha na pessoa infalível, que é Jesus de Nazaré. Aleluia. Cantamos nesta noite aqui, infalível és. Cantamos nesta noite aqui, infalível, infalível és. Então, agora vem Jesus e lhes pergunta. Jesus perguntava muito, né? Perguntas retóricas, para tentar fazer a pessoa pensar. Jesus pergunta, verso 4: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? É lícito salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Pessoas que não querem se comprometer, elas ficam em silêncio. Pessoas que não querem se comprometer, elas cruzam os braços. Mas pessoas comprometidas, elas tomam uma posição, elas tomam um posicionamento. Verso 5: olhando-os ao redor, Jesus olhando ao redor deles assim, conduído no coração,
e cheio de indignação, Jesus se indignava, hein, gente? Se indignar não é pecado, não. Jesus se indignava, indignado e conduído com a dureza do coração deles, coração duro, coração insensível, disse ao homem: estende a mão. E o texto diz que o homem estendeu a mão do homem voltou a funcionar, e a mão lhe foi restaurada. Deus nos deu a sua lei para a preservação da vida. A mão estava paralítica, ressequida, sem vida. Agora, mediante a palavra de Jesus, a mão daquele homem é restaurada. A lei de Deus é para preservação da vida. Louvado seja Deus. Então Jesus faz o bem no dia de sábado. Jesus queria mostrar para aquelas pessoas que um mandamento, que é guardar o sábado, já é difícil de cumprir. Imagina fazer desse mandamento mais 39 mandamentos, fica muito mais difícil de cumprir ainda. Então, eles não tinham entendido a essência da lei. A essência da lei era para preservação da vida, preservação da vida. E aí, o versículo 6 diz: retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Deixa eu explicar esse versículo 6. Quando Jesus é reprovado no teste dos fariseus, porque Jesus, ele não passa no teste dos 39 mandamentos, derivado de um mandamento que é guardar o sábado. Eles saem dali e eles vão se encontrar com uma turma que não liga para nenhum mandamento da palavra de Deus, que são os herodianos. Quem são os herodianos? Os herodianos são aqueles que defendiam o rei Herodes. São aqueles que não guardam a lei de Deus, são aqueles que não se importam com a lei de Deus. Mas o que está acontecendo aqui, numa palavra popular dos nossos dias, está acontecendo a cultura do cancelamento. Se você não faz o que a nossa turma pensa, a gente cancela você. E aí, nessa cultura do cancelamento, que não é nova, porque já estava presente aqui nos dias de Jesus, eles começaram a se reunir para ver como tiraria a vida do Senhor Jesus. Amém? Tirar a vida de Jesus, amém? Não amém. Amém, gente? Amém para não amém, tá bom? Não é uma coisa boa, por isso a gente não pode falar amém. Mas a gente pode falar amém para o cancelamento da cultura do cancelamento, amém? Aí a gente pode falar amém. O texto está explicado. 3 lições para as nossas vidas. 3 lições. Primeira delas: cuide do seu coração. Cuide do seu coração. Versículo de número 5, Jesus olhou para eles, Jesus ficou indignado e condoído, porque Jesus percebeu a dureza do coração. No Antigo Testamento, Deus promete: eu vou tirar o coração de pedra de vocês, e vou colocar um coração de carne. O que significa dureza de coração? O que significa coração de pedra? Significa um coração insensível. Pessoas que não têm sensibilidade pela necessidade do próximo. Pessoas que não têm necessidade, não percebem a dor, a angústia do próximo. Isso não é cristianismo. Jesus está nos ensinando que a lei que foi dada por Deus, ela é para preservar a vida.
E agora eles, por causa da dureza do coração, estão querendo tirar a vida de Jesus. Cuidado com o seu coração. Tem gente aqui com 30 anos de igreja, 40 anos de igreja, 20 anos de igreja. E a igreja, com o passar do tempo, ela vai mudando. E ela não pode perder a essência. Mas às vezes a estrutura muda. E quando não é mais do jeito que era lá atrás, talvez o seu coração pode ficar endurecido. E aí, porque o seu coração está endurecido, você começa a vir menos à igreja. E aí, porque o seu coração está endurecido, você não quer mais participar das atividades da igreja. E porque o seu coração está endurecido, porque as coisas não são mais do jeito que você acha que deveria ser, você vai se encolhendo. Cuida do seu coração. Pergunta o que é essencial e o que é acessório, porque aquilo que é acessório pode ser mudado, mas aquilo que é essencial, isso não pode ser mudado. Salvação somente pela graça não pode ser mudado. O sacrifício de Jesus não pode ser mudado. Só Jesus Cristo salva, não pode ser mudado, não pode ser mudado. Irmãos, nós temos inúmeras igrejas no Brasil que dizem: se você não guardar o sábado, você não será salvo. Não é o sábado que nos salva, o que nos salva é o sacrifício, a vida, a ressurreição do Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Cuida do seu coração, para ele não empedrificar. Cuida do coração. Cuida do coração. Eu não vou mais orar não, porque agora o pessoal está orando sentado. Não está mais orando de joelho. Qual que é a essência? É orar. Não vou mais lá naquela reunião de oração, porque agora o pessoal ora andando. Qual que é a essência? Orar ou orar de joelhos? Ou orar sentado? Ou orar andando? O importante é orar. Orar com o olho aberto ou com o olho fechado? Tem hora que eu só consigo orar com o olho aberto, porque eu fecho o olho, vem tanta coisa na minha cabeça. Quem é assim também? Quem é assim? Quem é assim? Levanta a mão, faz bem para a alma. Levanta a mão, confessa o pecado, faz bem para a alma. Eu fecho os olhos para orar, e vem lá a minha esposa, a voz da minha esposa: você tem que levar o lixo para fora. Eu oro, daqui a pouco tem que buscar o Samuel na escola. Eu oro, tenho que ligar para o tesoureiro. Eu oro, está chegando a reunião do conselho. Eu tenho que orar com o olho aberto. Aí eu oro um pouco. Tem um livro que se chama A Celebração da Disciplina, Richard Foster. Ele diz que ele fechava os olhos para orar, e até que todos os ruídos saíam da cabeça dele, se passavam de 15 a 20 minutos, para ele conseguir verdadeiramente orar com os olhos fechados. Eu tenho certeza que alguns de vocês, se fecharem os olhos para cantar ou para orar, o que vai vir na sua mente? Depende muito do que você fez hoje. Se você ficou lá assistindo o jogo, tinha um jogo hoje à tarde, não tinha? Parece que era da Inglaterra, com não sei quem lá. Meu filho estava assistindo. Meu filho gosta de futebol. Ele estava assistindo. Se você fechar o olho, vai vir o quê? Vai vir um jogador chutando a bola. Sua cabeça está poluída, está cheia de coisas lá. Mas o que é importante? Você orar. Você não pode ficar sem orar. Crente que não ora é presa fácil para Satanás. Mas se o crente ora, ele resiste o diabo e o diabo foge da vida dele. Aleluia! Não endureça o seu coração, não deixa o diabo endurecer o seu coração, não deixa o mundo endurecer o seu coração, não deixa a sua carne endurecer o seu coração. Segunda lição. Primeira, cuide do seu coração. Segunda lição, valorize a lei de Deus pelo olhar da graça e para o bem da vida.
Paulo diz que o fim da lei é Cristo. E por que ele diz que o fim da lei é Cristo? Porque Cristo cumpriu toda a lei. Mas ele não excluiu a lei de Deus. Porque a lei de Deus, ela serve para nós como placas sinalizadoras para o nosso bem, para o bem da nossa família, para o bem da nossa sociedade. Irmãos, quando a lei, qualquer tipo de lei, ela é menosprezada ou marginalizada, acontece mais ou menos o que está acontecendo no Brasil hoje, onde as decisões monocráticas trazem grande prejuízo para a nossa nação, para a nossa família. Então nós precisamos olhar para a lei e valorizar a lei, e saber o lugar da lei. E a lei se resume em duas: amar a Deus com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento, e amar o seu próximo como a você mesmo. Você não pode esquecer do resumo da lei, não pode esquecer. Então não desvalorize a lei de Deus. A lei de Deus é boa, é perfeita e é santa, disse o apóstolo Paulo. E a gente tem uma facilidade de ir para os extremos, né, irmãos? Ou a gente supervaloriza a lei e se torna um legalista, e aí a gente começa a farejar a vida das pessoas para ver se elas estão cumprindo ou não a lei de Deus. Esse é um extremo. E o outro extremo é o andar só pela suposta graça, e aí fazer tudo o que dá vontade na cabeça de fazer. Então lá é o L da lei e aqui é o L da libertinagem. Não, não é assim não. Tem um equilíbrio. O equilíbrio é valorizar a lei de Deus pelos olhos da graça. Romanos capítulo 6, Paulo tinha acabado de falar da justificação pela fé no capítulo 5, e a justificação pela fé diz: todos os seus pecados estão perdoados, os pecados do passado, do presente e do futuro, tudo está perdoado, diante de Deus está tudo certo, por causa de Jesus morando no seu coração. Aí Paulo já imaginou, esse pessoal vai pensar bobagem, então deixa eu começar o capítulo 6, perguntando para eles: que diremos, pois? Agora que estamos vivendo pela graça, vamos viver em pecado? E ele responde: de jeito nenhum, de jeito maneira. Então o cristão maduro, ele valoriza a lei de Deus pelo olhar da graça de Deus, e ele compreende que tudo isso é para o bem da vida, é para o bem da vida. Você não pode esquecer disso. E como que isso é provado no texto? Primeiro, os discípulos de Jesus estão com fome. Você imagina Pedro? Pedro deveria comer muito, irmãos. Essa era a angústia de Marta ou de Maria? Maria estava aos pés de Jesus e Marta estava cozinhando. Esse era o desespero de Marta, de Maria. De Marta ou de Maria? Maria estava aos pés de Jesus e Marta estava trabalhando. O desespero de Marta era esse, irmãos. 12 homens barbudos, lá na casa deles, os homens babando de fome, e ela olha para Maria, Maria aos pés de Jesus lá: ô Maria, você está deixando tudo para mim fazer, para eu trabalhar? Mas aqui no nosso texto, irmãos, os discípulos podem colher no sábado o suficiente, porque eles estavam necessitados. Mas aqui no nosso texto, irmãos, a lei tem um lugar certo, porque tinha um homem que a mão dele não funcionava mais, a mão dele não tinha mais vida. Mas agora, para aqueles que sabem guardar a lei de Deus, que sabem o lugar da lei de Deus, e que olham para a lei de Deus com graça, com ternura, eles sabem que isso traz vida para as pessoas que estão necessitadas. Amém, gente? Terceira lição: considere Jesus o Senhor da sua vida, pois Ele é o único
que entendeu e cumpriu plenamente a lei de Deus. Versículo 27. Ei, olha aqui para mim. Jesus estava dizendo: olha aqui, vocês fariseus, meus discípulos, vocês estão diante do Filho do Homem. E esse Filho do Homem que vocês estão olhando, Ele é Senhor do sábado. Ele não é qualquer pessoa. Ele é Senhor do sábado. E Ele também é Senhor do homem. E Ele criou todas as coisas. E não só criou todas as coisas, diz Colossenses capítulo 1, que Ele pelo seu poder sustenta todas as coisas. Sabe o que eu relembrei essa semana? Eu relembrei que se o sol desaparecer 9 minutos, todo o planeta Terra morre congelado. Se o sol desaparecer, parar de funcionar por 9 minutos, tudo acaba na face da terra. Tudo vira gelo na face da terra. E aquela bola de fogo, aquele combustível que nunca cessa, que é o sol. Quem que é o criador daquilo, irmãos? É Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quando você tem a compreensão de quem é Jesus, que ele cumpriu e interpretou toda a lei de Deus de maneira plena, nós só podemos fazer uma coisa: entregar a nossa vida para Ele e dizer: Senhor, dirige, cuida da minha vida. E você precisa fazer isso nesta noite. Se você ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus, você pode começar hoje um relacionamento honesto e sincero com o Senhor Jesus. E se você está afastado da casa de Deus, se desviou por algum motivo, hoje o Senhor está chamando você para retornar para os caminhos dele, porque ele é o Senhor da vida. Ele cumpriu a lei, interpretou a lei de maneira plena, em meu lugar e no seu lugar, para que nós fôssemos aceitos por Deus no dia da nossa morte. Entrega a sua vida para Jesus, começa um relacionamento com Ele, segue adiante, não olhe para trás, e você vai ser feliz com a vida eterna que Ele tem preparado para nós. Amém? Amém, glória a Deus. Mensagem central desta noite: Deus nos deu a sua lei para a preservação da vida. Quando você for aplicar a lei de Deus à vida do seu filhinho, à vida da sua esposa, à vida do seu marido, você vai aplicar a lei de Deus para matar ou para curar? Vai ser com graça e misericórdia ou vai ser com ira e com raiva? Como você vai aplicar a lei de Deus à sua própria vida? Você vai ficar se cobrando: eu não presto mesmo, eu não consigo mesmo, eu sou um falho. E você é mesmo, você não presta, você é falho, você é como eu. Mas aí você vai se lembrar que você não está mais no Monte Sinai, nas tábuas da pedra da lei, da pedra dura da lei, que são os mandamentos de Deus, mas agora você está diante do Calvário na cruz. Eu errei, mas eu confesso, peço perdão, me arrependo, e diante do sangue de Jesus, diante da cruz, Ele pela sua graça pode me transformar e pode mudar a minha vida, e Ele muda. Deus nos deu a sua lei para a preservação da vida. Então, em primeiro lugar,
cuide do seu coração, não deixe o coração endurecer. Segundo lugar, valorize a lei de Deus pelo olhar da graça, para o bem da vida. Terceiro lugar, considere Jesus o Senhor da sua vida, pois Ele é o único que entendeu e cumpriu plenamente a lei de Deus. Quem diz amém para essa palavra? Vamos orar? Sentado como você está, feche os seus olhos. Senhor, obrigado por esta noite tão especial. Cantamos ao Senhor, porque só o Senhor é digno de todo louvor. Oramos ao Senhor, porque só o Senhor tem o poder de ouvir as nossas orações e responder às nossas orações. Pregamos a Tua palavra, que primeiro falou ao meu coração, e eu imagino, Senhor, que falou ao coração de muitas pessoas aqui. Nos ajuda, Senhor, a guardar esta verdade no nosso coração, essa verdade maravilhosa, Senhor, que é a verdade de que o Senhor nos deu a sua santa lei para a preservação da vida. Existem outros objetivos da lei do Senhor, mas que não estão presentes nesse texto, Senhor. Mas nesta noite nós queremos meditar e guardar no nosso coração esta verdade preciosa de que a lei do Senhor é para a nossa vida. Nos ajuda a praticar esta verdade e glorifica o Teu santo nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém, Senhor.